Gente, que alegria hoje, esse dia tão especial, Dia das Mães. Queria que nós lêssemos a palavra de Deus e depois da leitura nós teremos uma palavra de oração. Amém? Vamos lá, eu vou ler na versão RA, Revista e Atualizada. 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo de número 1. Eu quero convidar você a acompanhar com a sua Bíblia, porque nós vamos ler o capítulo inteiro, amém? A Escritura Sagrada diz que houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Diga comigo, Eucana. Ele era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. E tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana, diga comigo Ana, e a outra Penina, diga Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, diga comigo, um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se ela do Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Ana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou, e havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou a casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela:
meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Abaixa a sua cabeça. Papai de amor, papai de graça, bendizemos o teu santo nome, engrandecemos o teu nome no patamar que lhe é devido, como único digno de receber toda honra, toda glória, toda força, todo poder, toda majestade, toda exaltação, sejam dadas a ti pelos séculos dos séculos. Um dia cremos que todo olho verá, todo joelho dobrará e toda língua confessará que tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Messias enviado para salvar a humanidade. Senhor, nessa noite, queremos te agradecer por todas as mães aqui presentes, pelas nossas mães, queremos te agradecer porque o Senhor é quem cuida de nós, queremos te agradecer porque cremos que o Senhor, de fato, tem estado à nossa frente. Senhor, nesse dia de tributarmos gratidão a essas mães, queremos profetizar que cada filho cumprirá o propósito pelo qual ele foi estabelecido. Queremos profetizar famílias abençoadas, queremos profetizar famílias benditas, queremos profetizar famílias fortes. Senhor, o nosso coração é aberto para ouvir a tua voz, nosso coração é aberto para receber a tua palavra, nosso coração é aberto para entender que a tua palavra não é apenas para instrução, mas a tua palavra em primeiro lugar é para transformação. Por isso, ó Pai, fala ao nosso coração, queremos ter olhos abertos e ouvidos abertos para ver e ouvir, não de uma maneira natural, mas por revelação, pela ótica divina, pela ótica celestial, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Hoje eu decidi, diante desse vasto repertório de mães significantes na palavra de Deus, desse vasto repertório de mães que de fato são exemplo para nós, de mães que de fato fizeram história, e nós nos alegramos por isso, escolher essa personagem Ana, para que de fato possamos receber princípios espirituais, nesse dia em que nós celebramos o Dia das Mães. Então, hoje eu quero homenagear a você que está aqui, se você é mãe, feliz Dia das Mães, e eu acredito que essa homenagem é muito justa, e entre nós, não sei se você sabe, mas se tem alguém que nós devemos homenagear, é as nossas mães. Essa homenagem, ela nasceu no ano de 1909, mas ela só foi protocolada pelo presidente americano Woodrow Wilson, exatamente no ano de 1914, que foi no ano da Primeira Guerra Mundial. Então, 5 anos depois, houve esse reconhecimento. Ele reconheceu então a homenagem de uma mulher chamada Ana Jarvis, que quis homenagear a sua mãe, e até então, a partir desse momento, essa homenagem, essa felicitação de um dia anual se tornou uma prática nos Estados Unidos. No Brasil, essa celebridade, essa oficialidade começou no ano de 1932, quando o então presidente brasileiro Getúlio Vargas decidiu então, através de um decreto, tornar essa data popular. E essa data é tão popular que o comércio mesmo reconhece, sendo a segunda data de maior movimentação do comércio brasileiro, só perdendo para a data do Natal. Então, hoje, eu acredito que é uma homenagem muito oportuna e justa àquilo que eu acredito que a humanidade reconhece como sendo a maior dádiva do ser humano, que é a sua mãe. É engraçado porque a mãe é o primeiro presente que todo ser humano recebe de Deus. Já parou para pensar que a primeira coisa que o ser humano recebe na terra é uma mãe? Você sabe, eu acredito que talvez a mãe então é essa primeira grande expressão da graça comum de Deus. Sabe o que é a graça comum de Deus? A graça comum de Deus é aquilo que Deus dá liberalmente para todos os seres humanos, para todas as criaturas, não apenas para os filhos. Você sabe que todo ser humano, ele não nasce filho de Deus, ele nasce criatura de Deus, ele se torna filho de Deus a partir do momento
que ele crê em Cristo Jesus como sendo o Salvador dos seus pecados, e obviamente isso está atrelado a um processo de arrependimento da vida pecaminosa. Por isso que João fala no versículo 12 do seu primeiro capítulo, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, se eu sou feito alguma coisa, é porque eu não era antes. Então, se eu sou feito filho de Deus, é porque antes eu não era filho de Deus. Então, existe esse sofisma, né? Sofisma, você sabe, é uma mentira com cara de verdade, que todo mundo nasce filho de Deus. Não, todo mundo nasce criatura filho de Deus. Todo mundo nasce criatura de Deus, mas você se torna filho de Deus quando você crê no nome de Jesus. Amém? Então, existe uma graça, que é a graça destinada aos filhos, que é aquilo que Deus dá único e exclusivamente àqueles que são seus filhos. Por exemplo, a salvação. A salvação é um dom de Deus. A salvação é um presente, recebido único e exclusivamente pela graça, pela fé, mediante a graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é uma graça dada àqueles que são filhos. Mas existem outras coisas que não são coisas dadas apenas aos filhos. São coisas dadas a toda criatura que vive no planeta Terra. Tudo aquilo que é dado para toda criatura é aquilo que nós chamamos de graça comum. Você sabe, a nossa mãe é a primeira expressão da graça comum divina para mim e para você. Amém? Eu sempre costumo dizer, testemunhando a respeito da minha vida, que a primeira grande demonstração da graça de Deus para comigo foi o ventre que Ele escolheu me conceber. Por isso eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Hoje eu estou aqui para incentivar você a louvar a Deus pela vida da sua. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Eu hoje, inclusive, postando uma foto no meu Instagram da minha esposa com a minha mãe, que são as mães da minha vida, né? A minha mãe e a mãe dos meus filhos. Estava me relembrando das palavras de Peter Marshall, que foi capelão do Senado americano, que ele diz que as mães são as verdadeiras heroínas, né? Porque de fato as mães são as guardas das fontes. Guardas das fontes, porque as mães representam aquelas que muitas vezes estão longe dos holofotes. Muitas vezes elas estão longe de aparecerem. As mães estão ali trabalhando nos bastidores. Mas a verdade é que esse serviço nos bastidores prestados pelas mães é um serviço que contribui diretamente e decisivamente para o sucesso da família, para o sucesso da igreja e para o sucesso da nação. Então eu concordo com Peter Marshall. E hoje, então, eu decidi separar a história dessa mãe, e eu particularmente sou sempre muito abençoado quando eu medito sobre a vida de Ana, porque de fato ela foi uma mulher muito perseverante, e acredito eu ser talvez a maior característica de um filho maduro de Deus. Você sabe que é claro que eu não posso definir como sendo a, então eu vou usar aqui um artigo indefinido, uma das, mas eu confesso para você que isso pulsa muito forte no meu interior, de que de tantas características que um filho maduro de Deus possui, nós devemos de fato ser consagrados, ser intensos, ser fervorosos, mas eu quero te contar uma coisa, nós precisamos ser constantes, porque senão não adianta você ter aquela intensidade que dura uma semana, não adianta você ter aquela empolgação que dura um mês, não adianta você ter aquela consagração que dura um ano. O desafio de Deus é você chegar ao final da sua vida com o mesmo coração, com a mesma retidão, com o mesmo espírito e com a mesma disposição. Então eu acredito que a constância, a perseverança é uma das grandes características de um filho maduro de Deus. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Ana para mim é um exemplo de constância. De ano em ano ela estava lá clamando a Deus pela vida daquele que seria o seu filho. Então, eu quero destacar hoje aqui com você, meditando na história dessa mulher, 4 características e 4 fatos que nós encontramos no primeiro capítulo do primeiro livro do profeta Samuel. Em primeiro lugar,
eu quero destacar que Ana era amada, mas estéril. Diga comigo, amada, mas estéril. É interessante porque a palavra do Senhor diz que Eucana, que é o seu marido, tinha duas mulheres. Tinha Ana e Penina. E eu não sei se, obviamente, você reconhece que, não falando da nossa sociedade atual, porque isso é muito óbvio, mas em toda a história, até em um momento onde culturalmente isso era aceito, o casamento poligâmico nunca deu certo. E também o casamento poligâmico nunca foi a vontade original de Deus. Você sabe que eu me lembro que um dia, eu era pastor de adolescente, e um adolescente que tinha acabado de se converter, me mandou uma mensagem. E acredite em mim, ele me mandou um áudio no WhatsApp, mas eu vou te contar o que ele me perguntou, mas eu não interpretei como sendo às vezes uma atitude assim, de uma pessoa que queria viver na safadeza ou coisa do tipo. Mas eu falo na presença de Deus, eu percebi a real motivação dele em compreender o porquê das coisas. E ele tinha acabado de converter, e nesse novo universo, ele me perguntou, falou assim: pastor, eu tenho uma dúvida. Por que a gente encontra na própria Bíblia esse contexto de casamentos nesse universo da poligamia? Então, por que hoje não pode mais? Não no sentido de que ele queria viver, mas por que antes tinha e agora não tem mais? E ele fez essa pergunta de uma maneira muito sincera, e talvez pode ser até que alguma pessoa algum dia já tenha se perguntado, porque aconteceu na Bíblia com homens de Deus. Agora, você sabe que naquele momento, buscando uma inspiração divina, o Espírito Santo falou algo muito claro ao meu coração, que foi a resposta que eu dei àquele rapaz. Eu não sei se você percebe, mas quando Deus cria a humanidade no jardim do Éden, Deus criou quantas mulheres para cada homem? Para cada Adão, Deus criou uma Eva. A verdade é que no Novo Testamento, não existe mais a descrição de poligamia dentro do povo de Deus. Na igreja neotestamentária, não existe a poligamia. Existe a poligamia praticada por aqueles que são filhos de Belial, não são filhos de Deus. A grande verdade, amados, é que o pecado, ele distorce a vontade original de Deus. Então, se você perceber, a poligamia no Antigo Testamento só acontece após Gênesis 3, após a queda. E depois, quando Jesus vem à terra, isso acaba de novo. Por quê? Porque Jesus, ele vem restaurar o plano original do Pai. A tarefa do Filho é restaurar aquilo que originalmente estava no coração do Pai, quando o homem foi criado. É por isso que você vai ver Jesus resgatando o mandato cultural. Você vai ver Jesus resgatando tudo aquilo que era ideia de Deus ao criar a humanidade. Então você vai encontrar a poligamia, mas nessa janela entre a queda do homem, a queda da humanidade, o pecado e a vinda de Cristo. Porque Jesus vem e reestabelece a vontade original do Pai. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Mas o fato, meu amigo, é que até nessa janela entre o pecado e a vinda de Cristo, aonde pessoas que temiam a Deus viviam em um contexto poligâmico, isso nunca deu certo. E aqui a gente vê até essa, entre aspas, pequena batalha, né? E por que eu estou me referindo como pequena batalha? Porque é interessante, porque a Bíblia menciona Penina com relação a Ana como uma rival. Meu Deus do céu, Deus me livre. Imagina você morando com uma outra mulher do seu homem. Fala, está amarrado. É um negócio doido, né? Obviamente não tem essa opção, mas eu estou só trazendo para você entender um pouco o contexto que Ana está. Você sabe que o mais louco é quando nós vemos pessoas dando respostas diante de um contexto completamente desfavorável. Porque infelizmente aquilo que as pessoas mais usam para dar respostas erradas é o contexto que estão submetidas. Muitas pessoas, de fato, apontam para um contexto aonde estão como sendo a desculpa para viver a vida que possuem. Mas a palavra de Deus, ela é recheada de exemplos como José,
que não se contaminou no meio do Egito, de Daniel, que não se contaminou com as finas iguarias do rei na nação babilônica, como o exemplo de Ana, que mesmo em um contexto completamente desfavorável, foi fiel ao Senhor. E dentro desse contexto que nós estamos aqui mencionando, Eucana tinha então Ana, e a Ana era a mulher amada. Interessante porque nesse capítulo não se põe à prova, ou não se põe em xeque, o amor que Eucana tinha por Ana. Então o primeiro fato que eu quero destacar sobre a vida de Ana, é que Ana era uma esposa amada, todavia era estéril. Você sabe que dentro desse contexto então, nós precisamos de reconhecer que Ana tinha o amor do marido, Ana tinha o coração do marido, e muito provavelmente, certamente, Ana tinha a provisão do marido, mas mesmo tendo o coração, o amor e a provisão, o seu ventre era estéril. E a Bíblia diz que a sua rival, Penina, a provocava. Vai lá no verso 6, Vitinho. No verso 6, a palavra do Senhor diz que a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E o pior, irmãos, que no texto que nós lemos, que quando ela foi na casa de Deus, até o sacerdote Eli questionou o seu estado. Eu não sei quanto a você, mas enquanto eu estava aqui lendo esse capítulo, eu fiquei pensando nisso. Uma coisa, você tem noção da vida dessa mulher? Em casa, ela, em primeiro lugar, já mora com outra mulher do marido. Essa outra mulher acaba com a vida emocional dela, com a alma dela. Aí, quando essa mulher vai para a igreja, o pastor da igreja vira para ela e fala assim: você está bêbada. O pastor dela, como diz o outro, confronta a situação dela. Em outras palavras, irmãos, ao ir na casa de Deus, ela vai derramar lágrimas copiosas, e o que ela vai receber? Acusação, misericórdia. E ao retornar para a casa dela, então imagina, a rival provoca, isso acaba com ela. Ela vai para a igreja, o sacerdote acaba com ela. Aí ela chega em casa, vamos lá para o verso 8. A palavra do Senhor diz que o marido dela vira para ela e fala assim: uai, Ana, por que choras? Adivinha por que eu choro? E ele tem a audácia ainda de começar a perguntar: porventura, por acaso não sou eu melhor do que 10 filhos? Em outras palavras, se você tem a mim, você não precisa de mais nada. Tudo bem, a gente pode talvez pensar em duas possibilidades. A primeira possibilidade, que Eucana aqui estivesse com muita altivez, sendo muito arrogante. Mas talvez pode ser que na cabeça de Eucana talvez queria consolar ela, dizendo que ela tinha coisas que outras mulheres não tinham. Você sabe, toda mulher fica muito ansiosa até a chegada do casamento. Toda mulher fala muito do casamento, enquanto está solteira. Então talvez, pode ser que por um lado Eucana estava sendo arrogante, agora por outro lado pode ser que Eucana estava tentando de alguma forma consolar o coração de Ana. Mas o fato é que ela não desiste do grande sonho de ser mãe. O fato é que as coisas que ela tinha, e até mesmo as bênçãos matrimoniais que ela possuía, nunca preencheram o seu coração, a ponto de interferir no seu desejo pela maternidade. Então, em primeiro lugar, Ana era amada, mas era estéril. Mas em segundo lugar, Ana era estéril, mas ora por seu filho, antes mesmo do seu nascimento. Olha que interessante. Primeiro eu destaquei que ela era amada, mas ela era estéril. Mas em segundo lugar, eu destaco que mesmo sendo estéril, ela orava pelo seu filho antes mesmo do seu filho nascer. E aqui, eu quero que você pense comigo: quantas mães, mesmo sendo férteis, ou quantas mães, mesmo tendo filhos, não oram por eles? Você sabe, Ana não os tinha, mas já orava. Não apenas antes do seu nascimento, mas olha que interessante. Uma coisa é você pensar: eu também já orei pelo meu filho antes dele nascer. Talvez fazendo referência ao período onde a sua esposa estava gerindo,
era uma gestante, estava grávida. Tudo bem, a oração antes do nascimento. Mas você já parou para pensar que Ana não orou só antes do nascimento, no aspecto da gravidez ou da gestação. Ela orou antes do nascimento, ela orou pelo seu filho, quando humanamente falando, era impossível que seu filho viesse a existir. Para você ter uma noção do tamanho do coração e da fé dessa mulher. O mais interessante é que Ana, ela não só orava, e eu vou falar daqui a pouco, ela fazia compromissos com Deus. Por isso que ela mesma falou: Senhor, se tu te atentares aqui para a tua serva, e a mim me lembrares, e me deres um filho varão, eu a ti o darei todos os dias da sua vida. Essa mulher, irmãos, nós precisamos de hoje ressaltar algo, que ela serve como uma inspiração para mim e para você, em todas as áreas da vida. Sabe qual é? É que essa mulher, antes de conceber no ventre, ela concebeu no coração. Eu quero te falar uma coisa, talvez existem promessas de Deus na sua vida, e que você ainda não usufrui dessas promessas, mas o que Deus quer te ensinar, é que antes de você conceber algo no seu ventre, você precisa conceber no seu coração. Essa foi a postura de Ana. Será que você hoje pode ter essa postura, mediante as promessas que ainda não chegaram, de conceber no coração, antes de ver de maneira propriamente dita, a materialização daquilo que você está orando? Antes, você sabe, quando a gente para pensar nisso, eu também quero destacar uma outra coisa. Antes de Ana chorar no parto, ela chorou diante de Deus. Nós precisamos de aprender a chorar diante de Deus, antes de chorar no parto. Antes do milagre acontecer, ela já crê na promessa de Deus. Deus não te chama para você crer depois que o milagre aconteça. Deus te chama para você crer antes. Ana foi tão influente na vida de Samuel, e com certeza pela mulher de Deus que ela foi, e a sua vida servia de exemplo para o seu filho. E em terceiro e penúltimo lugar, eu quero destacar que Ana, ela consagrava o filho a Deus antes de ser concebido. Então, uma coisa era o fato dela orar pelo filho, mas outra coisa era o tipo de oração. Outra coisa é que a oração dela estava, olha aqui para mim, em alguns momentos você ora, em outros momentos você consagra. A grande questão é que a consagração, ela é uma oração que requer uma atitude. Você sabe, ela não apenas, por exemplo, liberava palavras proféticas de bênção sobre a vida do filho, mas ela fez um compromisso com Deus, do que ela faria com o filho que ela teria quando a promessa chegasse. Ela consagrou o seu filho antes de ser concebido. Quando o menino nasceu, ela levou esse menino ao sacerdote Eli, no templo ali, onde o menino já estava desmamado. E é como se ela disse: por esse menino orava eu, e eu trago aqui como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Por isso eu quero te fazer uma pergunta, para você que é uma mãe, está aqui presente, ou para você que carrega as promessas de Deus na sua vida, você que é mãe, qual é o seu sonho para os seus filhos? Tudo bem, nós vivemos em uma geração onde o mercado é muito disputado, o mercado de trabalho. Nós sempre queremos o melhor para os nossos filhos, mas já parou para pensar que muitas vezes o melhor que você deseja para os seus filhos está sempre associado ao mundo presente, está sempre associado a esta vida. Queremos, e isso é legítimo, com certeza, a melhor educação, o melhor conforto, a melhor segurança, a melhor carreira, o melhor reconhecimento. Mas será que seriam apenas estes os sonhos que nós deveríamos alimentar no nosso coração a respeito e acerca dos nossos filhos? Que talvez tudo se resuma a eles serem reconhecidos aqui, nessa terra, nesse tempo presente? Ou que eles recebam apenas os troféus dados pelo homem,
Ou que realizem apenas os sonhos nesse mundo? Ou será que nós podemos nutrir sonhos mais elevados para os filhos que o Senhor nos promete e para os filhos que o Senhor nos dá? Você sabe, Ana chora tanto tempo para ter um filho, mas tem um momento que é um divisor de águas na sua história. É esse momento quando ela começa a pedir um filho, não para ela, mas ela pede um filho para Deus. Você sabe o que é chocante? Porque é legítimo ela pedir um filho para ela. Mas o momento mais marcante da história de Ana foi quando ela olhou para a sua carência existencial, para a sua carência emocional, mas ela decidiu honrar a Deus acima das suas necessidades emocionais. E ela falou: eu não quero um filho para mim, eu quero um filho para Deus. Ah, irmãos, nós precisamos de aprender com essa mulher. Será que aquilo que você tem pedido ao Senhor é algo para você ou para Deus? Existem inúmeras coisas legítimas que nós podemos pedir e desfrutar, mas é muito profundo quando alguém decide saber que tudo aquilo que pode receber é ainda algo a mais que ele pode oferecer ao Senhor. Em outras palavras, aquilo que Deus te dá, o que gera em você? Será que com aquilo que Deus te dá, Deus vai acabar perdendo você ou Deus vai ganhar uma geração? Será que Deus vai perder um filho ou Ele vai ganhar uma nação? Oh, irmãos, essa mulher um dia decidiu pedir um filho para Deus. Sabe o que ela fez? Ela colocou os projetos de Deus acima dos seus projetos pessoais. Ela colocou os projetos de Deus acima dos seus sonhos pessoais, acima das suas necessidades básicas e emocionais de uma mulher comum e normal. Por quê? Porque Ana sabia qual era o estado de degradação da nação de Israel. Eu não sei se você se lembra, mas a conjuntura desse momento histórico onde Ana clama por um filho, nós estávamos falando de uma decadência, irmãos, até do sacerdócio. Eli já estava velho. Ofni e Finéias, que eram seus filhos, eram chamados de filhos de Belial. Tamanha degradação do sistema religioso. É nesse contexto que ela fala: Senhor, eu quero um filho. Sabe por quê? Porque eu quero que ele seja um grande líder usado por Deus para trazer essa nação apóstata de volta aos caminhos do Senhor. Oh, irmãos, esse foi o coração dessa mulher. Ela consagra esse filho a Deus. E se existisse algo que é notório na sua história, é que Deus honra o compromisso de uma mãe e de um pai, quando eles aspiram grandes coisas para o seu filho, em relação ao reino de Deus. Quero dizer isso para você. Isso é muito notório nessa história. Deus sempre vai honrar um pai e uma mãe que tem um compromisso de pensar nos seus filhos com aquilo que eles podem ser e fazer no reino de Deus. Por isso eu quero encorajar você que é mãe, eu quero encorajar você que é pai, você que tem filhos ou você que anseia um dia tê-los. Ousem ter a atitude que Ana teve de consagrar os seus filhos a Deus, para que eles sejam levantados por Deus nessa geração, para que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus, para que eles possam ser, amados, mensageiros das boas novas da salvação nos 4 cantos do mundo, para que eles possam dar suporte à obra missionária, para que nós possamos ver o reino do Senhor se expandindo. É por isso que nós precisamos reconhecer que Ana teve muita coragem e disposição. Mas em último lugar, eu quero destacar para você uma característica dessa mulher. É que Ana entregou o seu filho a Deus, porque ela compreendeu a soberania de Deus na história. Em primeiro lugar, eu disse para você que ela era amada, mas era estéril. Em segundo lugar, eu disse para você que ainda sendo estéril, orou pelo seu filho. Em terceiro lugar, eu disse que além de orar, ela consagrou, antes mesmo
do seu nascimento. Mas em quarto lugar, ela de fato entregou. Eu não sei se você percebe, mas em primeiro lugar está o estado em que ela se encontra. Em segundo lugar está a sua oração. Em terceiro lugar está a sua disposição pela consagração. Mas em quarto lugar, o menino nasce e ela entrega. E por que ela entrega? Porque ela confiava na soberania de Deus. Você sabe que o combustível para uma entrega é sempre a revelação da soberania de Deus. É sempre você ter a convicção que Deus está no controle. É sempre você ter a convicção que Deus está acima de toda e qualquer circunstância. É por isso que a soberania de Deus, a revelação da soberania de Deus, sempre vai acarretar em descanso, em confiança e entrega. Ela poderia, gente, você sabe que enquanto eu meditava hoje sobre essa história, e vamos pegar algo que eu acabei de mencionar para você, e eu fiquei pensando nisso. Tendo em vista essa corrupção da classe sacerdotal, Ana talvez teria uma grande desculpa para não entregar o menino depois que o menino nasceu. Porque, em outras palavras, ela orou, mas depois ela consagrou. Só que agora que o menino nasceu, ela olha para a circunstância, porque uma coisa é nós clamarmos pela salvação da nação, outra coisa é quando o sistema religioso está corrompido. Outra coisa é quando a corrupção está começando de dentro da igreja e não lá fora no mundo. Então ela poderia ter a maior desculpa do mundo, de falar, cara, era até o desejo do meu coração, mas eu não posso fazer, como que eu entrego? Eu mencionei para você, Eli está velho. Os filhos dele, meu Deus do céu, que situação horripilante. Eu fiz a promessa, mas como que eu vou levar meu filho? Como que eu vou confiar com esse sistema religioso corrompido? Em outras palavras, como que eu vou colocar o meu filho em risco de vida? Como que eu vou expor meu filho ao perigo dessa circunstância? Mas eu vou te contar uma coisa, não precisa abrir, mas no capítulo 2, sabe o que é interessante? Capítulo 2 está registrado o cântico de Ana. E pelo cântico de Ana, nós vemos a revelação que Ana tinha da soberania de Deus. Porque acerca da soberania, Ana diz, é Deus quem dá a vida e quem a tira. É Deus quem exalta e quem rebaixa. É Deus quem pega o pobre necessitado e o coloca para assentar junto aos príncipes. Em outras palavras, entender que Deus é soberano e que a finalidade da nossa vida é cumprir com o propósito divino. Então, eu queria que hoje, meditando na história dessa mulher, nós precisamos entender que você mãe, você pai, você tem uma oportunidade de dar a Deus aquilo que Ele te deu de melhor. Você sabe que se você perguntar para qualquer mãe qual é a melhor coisa que ela tem na vida, ela sempre vai responder, são os meus filhos. Oferecer o seu filho a Deus é você oferecer aquilo que de melhor Ele mesmo te deu. Nas mãos de Deus para que se cumpra os propósitos elevados para a glória de Deus e expansão do reino. Então, amados, queria pedir para que o time de adoração subisse aqui para dizer algo. Hoje nós temos uma oportunidade. Eu quero compartilhar com você uma oportunidade hoje. Mesmo você que ainda não é mãe, ainda não é pai, você pode ter um olhar benigno e um olhar profético à próxima geração que está diante de nós, aos nossos filhos, à nossa descendência e também à geração de crianças que Deus tem nos confiado. As nossas crianças, elas precisam ser ensinadas acerca da salvação. As nossas crianças precisam ser ensinadas acerca da vida eterna. As nossas crianças, elas precisam ser ensinadas em primeiro lugar dentro de casa. Eu quero dizer algo para você. A igreja, ela tem um papel, sabe de quê? De reforçar.
ela tem um papel de ser como um suporte para aquelas verdades que precisam nascer dentro da nossa casa. É dentro de casa que precisamos trazer essa mensagem gloriosa da salvação e das sagradas letras, que podem tornar os nossos filhos sábios para a salvação. Se você é mãe, tem encargo por compartilhar essas verdades dentro da sua casa. Aqui na igreja você tem também uma oportunidade de sustentar esse testemunho. Se você desejar, talvez ofertar um domingo no seu mês, pregando para as crianças que estão ali. Eu quero te falar algo com muito amor e carinho. Os Samuéis de Deus não estão aqui me ouvindo. Os Samuéis de Deus estão ali naquelas salas. Aqueles que Deus vai levantar para ser voz profética para a próxima geração. É claro que eu acredito que existem Samuéis aqui também, mas eu não estou me referindo àquilo que Deus está realizando apenas hoje. Eu estou me referindo a nós termos um encargo geracional. Eu estou me referindo a nós termos um encargo que vai durar muito mais do que os nossos próprios dias. Eu poderia dizer para você que a maior realização de um homem, ela não é feita com as suas mãos, mas a maior realização de um homem é ver o seu legado transcendendo uma geração. Não é aquilo que eu mesmo posso executar, mas é o quão vivo eu continuo, mesmo após a minha morte. O quão vivo nós continuaremos depois que partirmos. Isso vai dizer muito a respeito de aonde nós chegamos. Existem pessoas que só chegam até o seu túmulo, mas existem outras pessoas que tocam gerações através daqueles que Ele treinou. Eu sinto de Deus, se você desejar, não importa, até mesmo se você é solteiro, se você desejar ofertar um domingo do seu mês, para falar, para testemunhar, para ser usado por Deus no nosso Ministério Kids, eu quero dizer algo para você, irmãos. Deus nos chama para chorar pelas nossas crianças. Em outras palavras, a nós cabe nos arrependermos daquilo que precisamos e continuarmos a caminhada, mas nós temos uma oportunidade. Eu não estou preocupado com o Brasil de hoje. Você sabe que uma vez meu pastor tinha 2 filhos e estava em dúvida se deveria ter o terceiro. E em um certo momento, ele um dia estava se deparando com um noticiário, e quando ele abriu o noticiário, ele testemunha que pensou: rapaz, o mundo, meu Deus do céu, esse mundo está um caos. Ele falou assim: agora que eu tomo minha decisão mesmo de não ter mais filho, porque esse mundo está perdido, para que eu vou ter mais um filho no meio dessa verdadeira degradação, dessa verdadeira desgraça, desse caos que se tornou esse mundo? Mas na hora o Espírito Santo falou: é por isso que você tem que ter mais um filho, porque em meio às notícias de caos, você não teme aquilo que vai acontecer com ele, mas é em meio às notícias de caos que pessoas como você vai gerar aqueles que vão transtornar o mundo. E ele então teve o seu terceiro filho. Você sabe, irmãos, eu acredito que Deus nos chama para dar uma resposta, mediante ao cenário que nós nos encontramos hoje. Eu acredito que todos nós reconhecemos o quão lastimável está hoje a situação do mundo que nós estamos nesses dias habitando e vivendo. Em outras palavras, eu que tenho 3 décadas de vida, eu posso testemunhar que o que o mundo mudou nas 2 últimas décadas é uma coisa de louco. Eu fico pensando naqueles que têm 4, 5, 6 décadas. A gente pensa onde isso vai parar. Mas uma coisa eu sei: se Jesus não voltar, Deus vai usar as minhas filhas, Deus vai usar os seus filhos, para que o nome de Jesus continue sendo anunciado. Dentro da sua casa, abra a sua boca. E se você tiver um encargo, faça isso aqui na igreja também. Mas eu quero
Pode tocar. Eu quero deixar um alerta para você. O grande problema, com muito amor e carinho eu quero dizer isso para você, é que às vezes existem muitos pais analfabetos, biblicamente falando. E aí eu fico imaginando um pai analfabeto ensinando a Bíblia para o seu filho. Com muito amor e carinho, hoje eu estou aqui para te falar que a grande verdade é que você só pode dar aquilo que você tem. Por isso, nós temos uma responsabilidade diante de Deus. E hoje nós estamos aqui para assumir essa responsabilidade. Aquilo que nós temos, nós não vamos reter. Aquilo que nós temos, nós vamos entregar. Não retenha, ensine. Que hoje possamos nos lembrar do grande privilégio que nós temos, você que é mãe, de ter os seus filhos, você que é pai, de ter as suas crianças. Oh irmãos, nós precisamos ensinar. Sabe, algo que eu confesso que enche os meus olhos de lágrimas, porque acredita-se que 50% dos jovens e adolescentes que professam a fé em Cristo, quando entram na vida acadêmica, no contexto universitário, se desviam da fé que possuem. 50%. 1 a cada 2 deixam de servir a Deus quando entram na faculdade. Olha, claramente nós poderíamos elencar uma série de fatos. Eu não estou aqui para não reconhecer que as lutas existem, mas você sabe uma coisa que Deus falou no meu coração hoje, enquanto eu orava por esse momento? Uma das possibilidades e um dos fatores, muitas vezes, é que eles não tiveram uma boa base na infância. Não estou dizendo que quem tem uma boa estrutura familiar está completamente livre. Não está livre. Mas o que eu estou dizendo é que muitos que não tiveram uma boa base, porque talvez alguns podem testemunhar a luta que tiveram com seus filhos, mesmo tendo ensinado. Agora eu fico imaginando aqueles que não ensinam. Por isso, amados, nós precisamos hoje assumir essa responsabilidade. Eu quero profetizar que os nossos filhos e os filhos de nossos filhos servirão a Deus. Eu quero te dizer que as suas lágrimas no Senhor possuem uma grande eficácia. Eu quero dizer que quanto mais você se coloca de joelhos, você que é mãe, mais o seu filho permanecerá de pé, porque o Senhor honra o seu joelho dobrado, o Senhor honra a lágrima que cai do seu rosto. E eu quero te dizer que tudo aquilo que Deus planejou para a sua família se cumprirá. Oh, irmãos, quando você lê sobre a história de Moisés, eu não sei se você já se perguntou, mas existe algo que inquieta a nossa mente. Pensar que na fase adulta, Moisés escolheu, Moisés preferiu o opróbrio do povo de Deus, em detrimento das riquezas do Egito. Por que com tantas vantagens que o Egito poderia lhe oferecer, em meio a tantos privilégios, ele preferiu o opróbrio do povo de Deus? Por quê? Com certeza, isso nos faz pensar, isso nos faz questionar, aonde que ele aprendeu isso? Com quem ele aprendeu isso? Que ensino foi esse? Que quando ele chegou à fase adulta, o levou a fazer a escolha certa, e ele então escolhe o lado certo para os rumos da história da redenção do povo de Deus. Certamente foi o que ele aprendeu da sua mãe Joquebede em sua infância, que o educou e o criou. Que hoje se levantem Anas nesse lugar, que hoje se levantem Joquebedes nesse lugar, para que o seu filho, quando se tornar adulto, mesmo em face às vantagens e privilégios do mundo, ele vai escolher: eu vou pertencer ao meu povo,
eu vou pertencer ao povo de Deus. Por isso, irmãos, eu hoje, enquanto eu gravei um story para falar do culto, eu estava me lembrando daquela famosa frase do 16º presidente norte-americano, o grande estadista Abraham Lincoln, talvez o maior dos presidentes que o mundo já viu. Ele disse que a mão que embala o berço, as mãos que embalam o berço, são as mesmas que governam a terra. Sabe por quê? Porque ninguém possui uma influência maior sobre a vida sobre a vida de uma pessoa, sobre a vida de um ser humano, do que a sua própria mãe. Ninguém. Sabe por que Abraham Lincoln falou isso? Porque ele era órfão de pai. E ele disse que tudo que ele aprendeu da sua mãe. Como a história diz que um dia o rei Salomão, o mais sábio, a sua mãe entrou na sua presença, no seu palácio. E aquele rei que por onde passava viam as pessoas se curvando a ele. Quando a sua mãe entrou diante da sua presença, sabe o que aquele rei fez? Se levantou do seu trono e se curvou para sua mãe. Porque todo rei, todo homem, não importa a ocupação que ele possui, ele tem que se inclinar para sua mãe. E na hora ele falou: peguem um trono e coloquem do meu lado, porque a minha mãe vai se assentar em um trono. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você que é mãe, você tem não apenas uma grande responsabilidade, mas você tem também um grande poder que Deus te deu, o poder de influenciar uma geração inteira. Eu quero dizer para você, que nós que somos cristãos, nós que temos temor de Deus, nós precisamos entender que nós não nutrimos os nossos filhos apenas com leite materno, mas nós também precisamos introduzir os nossos filhos ao leite da piedade. Que possamos hoje assumir esse mesmo compromisso que Ana assumiu, de colocar os seus filhos nas mãos de Deus, para o louvor da sua glória. Se você toma essa decisão hoje, de se comprometer com a sua descendência, fique de pé onde você está. Pastor Batista, que começou o seu ministério no bairro do Brooklyn, em Nova York, Pastor Jim, ele conta em um dos seus livros que no ápice do seu ministério, quando a sua igreja estava passando por um tempo de muito crescimento, muita frutificação, ele chegou a ter 5.000 membros na sua igreja. E foi nesse contexto que a sua filha mais velha, primogênita, o procurou e disse: pai, eu tomei uma decisão, eu não quero mais viver essa vida que eu vivo. Hoje eu quero largar você, eu quero largar minha mãe, eu quero largar essa casa, eu quero largar esse Deus, eu quero experimentar de tudo aquilo que o mundo pode me oferecer. E isso não tem a ver com a sua pessoa, não tem a ver com o seu coração, mas tem a ver com uma vida que eu decidi que eu não quero mais viver. E ela então decidiu se mudar. Ela saiu de casa e ela foi morar sozinha. Ele ficou muito abatido, isso mexeu muito com ele. Ele conta que mesmo pastoreando uma igreja de 5.000 membros, ele pensou em largar do ministério. Ele recebeu conselhos dos mais diversos. Um pastor, amigo dele, colega de ministério da Flórida, ligou para ele e aconselhou ele uma loucura. Falou: não, esquece essa menina. Olha o que Deus te deu, olha o que Deus te entregou. Mas como esquecer essa menina? Essa menina é minha filha. Mas
a despeito de todas essas circunstâncias, ele disse: eu vou continuar servindo ao meu Deus. E ele decidiu então não abandonar o ministério, e decidiu perseverar na edificação da obra e na edificação da casa de Deus. E aconteceu que um dia, eles estavam em uma vigília, e no meio daquela vigília, uma mulher, uma senhora procurou ele e falou assim: pastor, Deus acabou de falar algo comigo, que nós como igreja, nunca choramos pela sua filha, e hoje eu sinto algo da parte de Deus, nós vamos parar tudo que nós estamos fazendo aqui, e nós como igreja, nós vamos chorar junto com você, pastor. Sabe o que a igreja fez? Todo mundo saiu dos seus lugares, e eles fizeram uma grande roda, de tal maneira que as cadeiras ficaram no centro da roda, e não teve mais nenhuma pauta naquela vigília. Todo mundo, de mãos dadas, nessa grande roda, começaram a chorar e a clamar por aquela menina. E o relato que se tem daquela noite, daquela madrugada, é que as pessoas, elas tinham a mesma disposição que houve no apóstolo Paulo, e como se eles gemeram, e é como se o salão daquela igreja se tornou como uma sala de parto, aonde eles gemeram pela vida daquela moça, a filha daquele pastor. E ele voltou para casa, virou para a esposa dele e falou assim: meu bem, hoje à noite, nessa madrugada, a nossa filha recebeu o toque de Deus. Acabou que eles acordaram no outro dia, nada aconteceu, e para surpresa deles, no segundo dia, à noite a campainha tocou, e quando a mãe abriu a porta, era aquela menina. Ela chorou, abraçou, beijou a mãe, e subiu correndo, e foi lá para o quarto do pai, e ela se agarrou assim na perna do pai, ela falou assim: pai, eu não sei o que vocês fizeram, mas há 2 noites atrás, o Espírito Santo de Deus me visitou de madrugada, e eu acordei e comecei a me arrepender profundamente dos meus pecados, e é como se as escamas caíram diante dos meus olhos, e eu falei: eu quero voltar para a casa do meu pai, mas eu não quero voltar apenas para a casa do meu pai natural, eu quero voltar para a casa do meu pai espiritual. E hoje eu estou aqui para te dizer: pai, eu voltei para a sua casa, eu voltei para a casa de Deus. Oh irmãos, eu quero te dizer uma coisa: não importa onde o seu filho ou a sua filha hoje esteja, eu quero te dizer que muito vale por sua eficácia a súplica de um justo. Hoje você tem o poder de consagrar, mas hoje você também tem o poder de clamar pela vida do bem mais precioso que Deus confiou em suas mãos, que é o seu filho e a sua filha. Por isso, queria que você fechasse seus olhos agora, e que você, talvez você é solteiro, talvez você nem casado é, e você pode perguntar: mas será que essa palavra, ela se aplica à minha realidade? Eu quero te dizer algo: Deus tem um projeto para a sua vida, e esse projeto é tocar a sua descendência. Se você é solteiro, você vai abençoar o seu futuro casamento, você vai abençoar os seus futuros filhos, e se você é pai e mãe, você já sabe o que você tem que fazer. Enquanto os instrumentos louvam ao Senhor, feche seus olhos, comece agora a liberar uma palavra de intercessão pelos seus filhos. Tenha uma postura espiritual. Talvez o seu filho está desviado dos caminhos do Senhor. Se esse é o caso, você vai orar, você vai clamar, você vai chorar, você vai gerar em Deus. Se necessário for com dores de parto,
declaro, Senhor, nessa noite, que as nossas mães são abençoadas, os nossos pais são abençoados, os avós, as avós. Eu quero profetizar, você que é solteiro, você terá um casamento abençoado. Eu profetizo a sua descendência abençoada. Senhor, nós queremos te entregar aquilo que nós temos de mais precioso. Queremos te servir com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. Pega suas mãos aos céus, vamos cantar essa canção.